Bom, então eu queria falar para vocês agora um pouco sobre as bordas da prancha, tá? Quando a gente pesquisa, tal, você vê os guias de prancha, é bem normal você ver sobre as características, os tipos de borda e as características de cada uma delas, né? Então a gente tem normalmente a borda box, a borda semi-box e a borda faca. Né? Os mais comuns, aquele que a gente vê nos guias de prancha, explicando e tal, né? Aí normalmente nesses guias explica o que, né, qual a característica de cada uma, mas não fala como é o formato dela, o que especificamente caracteriza a borda. Então, para isso a gente precisa entender assim, primeiro quais são os pontos de controle que, conforme a gente alinha esses pontos, a gente vai ter uma determinada borda. Tá certo? Então, se a gente olhar a prancha aqui em corte, né, olhar assim a borda, por exemplo, né, a gente tem aqui um ponto aqui em cima que a gente chama de EB, ou ponto espessura da borda. Tá? A gente tem um outro ponto aqui que é o que a gente chama de CB, ou centro de borda. E a gente tem um outro ponto aqui embaixo, que é o que a gente chama de edge. Né? É bem comum, todo surfista conhece a linha de edge da prancha, que é aquela parte ali atrás da prancha que todo mundo fala, eu gosto do edge bem faquinha, bem afiado. Né? Então, conforme a gente alinha esses três pontos aqui, tá? Conforme o alinhamento que a gente faz, é o que vai compor, que vai caracterizar cada uma dessas bordas aqui. Tá certo? Dependendo do alinhamento que a gente fizer desses três pontos. Tá? Só para esclarecer, né? Todo mundo pergunta também. O edge, tá? Ele é o ponto onde o fundo termina e inicia-se a curva da borda. Tá bom? Esse é o edge, é onde é a junção do fundo com a linha da borda. Beleza? Então vamos lá. Então uma borda box, como que é o alinhamento dos pontos que caracteriza ela? Né? Então, quando eu pego a borda aqui da prancha, tá certo? Ou seja, uma borda box, ela vai ter o EB, o CB e o edge. A característica de cada uma delas, né, o que faz, o alinhamento que faz cada uma delas, tá, caracterizar a borda box, é o seguinte: normalmente o CB ele vai estar no centro da borda, ou seja, ele vai estar posicionado bem no meio da distância entre o EB e o edge, tá? Né? Ele vai estar aqui, então se eu pegar o EB até o edge, tá certo? Ele vai estar exatamente no meio. E o edge, né, ele está quase que alinhado com o CB, ou seja, eles ficam alinhados em relação à distância do CB e em relação à distância da longarina da prancha. Não é uma regra fechada, ele pode estar um pouquinho para cá, nunca ele vai estar para dentro. Tá bom? Sempre ele vai estar da linha do EB para fora, tá certo? E você pode perguntar, e esse EB, ele tem alguma posição certa? Como ele é a nossa referência da borda, no software Shape 3D, né, quando a gente pega lá a borda, normalmente ele já vem posicionado num ponto que equivale à distância de um paquímetro, né? Todo mundo sabe o que é um paquímetro, é aquela ferramenta lá que mede espessura, né? Então, ó, o paquímetro é aquele cara assim, ó. Então, quando eu encaixo o paquímetro aqui na borda, aonde toca a ponta dele aqui, ó, né? Normalmente ele é o ponto onde fica o EB, tá bom? Pode mudar um pouco isso, mas a princípio na maioria das bordas acontece assim. Aonde ele toca é a referência de um paquímetro tocando a borda, tá bom? Ele fica sempre posicionado nessa distância aqui, ó. Aí você fala, mas se for uma borda grossa não tem problema. Você vai abrir o paquímetro, ele vai tocar até a borda, ele vai encostar essa parte aqui na borda, né? E onde tocar a ponta vai ser a posição do EB, tá certo? Então o EB alinhado com o ponto edge é o que vai compor a borda box, porque aí eu vou ter o mesmo ângulo superior, o mesmo ângulo inferior, tá bom? Daqui a pouco eu vou explicar como cada uma funciona. Primeiro vamos ver o alinhamento. Na semi-box, como que é? Na borda semi-box, ou seja, ela vai ter mais curva aqui em cima e menos curva aqui embaixo, tá bom? Então, normalmente o EB vai estar posicionado de acordo com a espessura da borda
o CB ele vai estar sempre posicionado do meio da borda, né? Como se fosse aqui na borda box para baixo. Então ele vai estar em algum ponto aqui para baixo. E o edge, o ponto edge, né? Ele vai estar sempre também posicionado entre o ponto, normalmente na metade da distância do ponto EB até o ponto CB. Ou seja, essa distância que eu tenho desse ponto até esse, né? Se eu traçasse uma linha aqui tangencial, o ponto edge vai estar localizado mais ou menos na metade dessa distância aqui. Tá certo? Beleza? Isso que vai caracterizar uma borda semi-box. E uma borda faca, como que vai ser a borda faca? Eu vou ter lá o EB também, né? O ponto edge, ele vai se deslocar quase que até a extremidade, né? E o ponto CB vai estar muito próximo a ele também. Ou seja, o ponto CB vai estar muito próximo ao alinhamento com o ponto. Veja bem, não significa, né, que o EB vai estar, o CB vai estar aqui embaixo. O centro de borda pode ser mais para cima, porque a borda ela pode ser faca e ela pode ser assim, ó. Tá certo? Então eu vou ter lá o EB aqui, o meu ponto CB, ele pode estar aqui, que é o centro de borda, que é onde a borda vem e uma tangente toca a curva, né? E ela pode ter uma leve curvinha aqui para baixo, né? Um ângulo aqui, ó. E aí o meu edge vai estar aqui, ó. Tá? Mas ela vai estar em alinhamento, né? Muito próxima ao ponto edge. Tá certo? Isso é o que caracteriza uma borda faca, tá bom? Aí depois eu vou continuar falando para vocês o funcionamento de cada uma e o que elas vão influenciar na performance da prancha na água. Beleza? Então vamos lá.